Boa tarde. Esse aqui é o nosso vídeo de bioquímica que a gente está gravando. Meu nome é Bárbara Laterza, minha dupla é a Luana Caetano e a gente escolheu fazer o vídeo como alternativa à avaliação. O primeiro tema que a gente vai falar é sobre a leptina. A leptina, ela é um hormônio que também é chamado de hormônio da saciedade. E ela tem um papel fundamental no controle do peso. A gente aqui pode ver um cachorro gordinho e aqui um cachorro magrinho, né? E esse cachorro gordinho, provavelmente, ele tem altas doses de leptina e deve ter um problema relacionado a isso. A leptina, ela é produzida nas células de gordura e ela promove a perda do apetite e a maior queima dessa gordura. Aqui a gente vai falar sobre a ação da leptina de forma reduzida. Quando a pessoa se alimenta, o tecido adiposo tem um aumento. E esse aumento do tecido adiposo causa a liberação da leptina. A leptina, então, vai atuar inibindo a síntese de gordura e a vontade de se alimentar e vai estimular a beta-oxidação dessa gordura, que é a quebra desse tecido adiposo, né? Que vai promover energia em forma de ATP ou então calor. Nesse slide, a gente vai detalhar um pouquinho mais como é que funciona a ação da leptina. Aqui, ó, no tecido adiposo, a leptina é produzida e por meio do sangue ela chega até o hipotálamo, no núcleo arqueado. A partir desse momento que ela chega no hipotálamo, o hipotálamo libera um sinal neuronal simpático, que é a noradrenalina. Esse sinal, ele vai até o tecido adiposo novamente e ao chegar no tecido adiposo, que possui receptores beta-adrenérgicos, a noradrenalina vai estimular a proteína G com o consumo do ATP, né, produzir a proteína quinase A. Essa proteína quinase A, na gota de gordura, ela vai fazer com que a TAG se degrade e forme ácidos graxos e glicerol. Já no núcleo, essa proteína vai fazer com que o gene UCP tenha sua expressão aumentada. Esse gene UTP ele transcreve uma proteína desacopladora, que vai fazer com que na mitocôndria o NAD e o FAD não consigam gerar ATP. Então, quando esse ácido graxo ele vai para a mitocôndria para sofrer beta-oxidação, ele vai gerar calor ao invés de ATP. Aqui está mostrando quando a leptina chega na célula. Ela chega e vai se ligar a um receptor que está em forma de monômero, que eles estão separados. Quando a leptina se encaixa nesses receptores, eles se juntam e então a STAT ela vai fosforilar essas proteínas quinases aqui ligadas ao receptor. A STAT, então, ela se dimeriza e vai para o núcleo, onde ela funciona como um fator de transcrição para estimular a produção do neuropeptídeo. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os peptídeos liberados a partir da leptina. A leptina, então, ela vai para o hipotálamo e então ela estimula a produção do POMC, do CRH e do CART, que estão aqui os respectivos nomes, que são peptídeos anorexigênicos, ou seja, eles vão inibir a vontade de comer, ou seja, eles vão promover a saciedade. E esses hormônios anorexigênicos, eles inibem a formação de um hormônio chamado NPY, que é um hormônio orexigênico, que ele vai estimular a vontade de comer. Como aqui a gente pode ver que o NPY, ele vai estimular a pessoa a comer mais e aumentar a massa de gordura, que vai estimular a produção da leptina, ao mesmo tempo que ele vai inibir o gasto de energia e a vontade de comer também vai ficar menor. Essas inibições e induções, então, elas vão funcionar como um feedback, onde uma vai controlar a outra. E quanto mais devagar o indivíduo come, mais tempo vai ter para que o corpo possa liberar esses hormônios anorexigênicos. Então, quanto mais devagar você come, menos fome você vai sentir e menos você vai comer. E vice-versa, quanto mais rápido você come, você vai ter menos tempo para poder produzir esses hormônios e então você vai comer mais e vai sentir mais fome durante a alimentação. E aqui a gente vai sintetizar um pouco do efeito da leptina. Então, a gente pode ver aqui que ela vai produzir o alfa-MSH, que é feito a partir do POMC. E esse alfa-H, ele leva à diminuição do comportamento alimentar, ou seja, a pessoa vai sentir menos fome. Então, o organismo entende isso daqui, coma menos e metabolize mais. E nessa base a gente pode ver que tem menos comida e tem mais gasto energético. Ao mesmo tempo que a leptina, ela vai inibir a produção do NPY,
que vai aumentar o comportamento alimentar, ou seja, o corpo vai entender coma mais, metabolize menos. Aí aqui na balança a gente vê mais comida e menos metabolismo. E a gente pode ver aqui que um inibe o outro. E o NPY vai inibir o menor comportamento alimentar. E a gente tem também aqui a grelina, que é produzida no estômago, que é um hormônio, a gente pode dizer que contrário da leptina, porque ela vai estimular a produção do NPY. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a hiperleptinemia, que é uma doença que também é chamada de resistência à leptina. Então, algumas pessoas elas podem ter a ação da leptina alterada. Então, essa regulação feita pela leptina não vai ocorrer de forma correta. Os valores normais da leptina vão depender da idade, do sexo, do peso, de acordo com cada espécie. E esses níveis, eles podem ser alterados por diversas situações. Como a gente pode ver aqui na tabela, que a perda de peso vai diminuir o nível de leptina ao mesmo tempo que o ganho de peso vai aumentar. E a gente pode ver também que as infecções vão aumentar o nível de leptina. A alta da leptina, né, que é uma característica da hiperleptinemia, geralmente ocorre em animais obesos. Como a gente pode ver aqui, diversos animais obesos. E o que acontece? Como o animal é obeso, o corpo dele sempre tem alta de leptina, sempre tem muito tecido adiposo e sempre tem muita leptina sendo liberada. E o cérebro começa a entender que esses níveis altos de leptina, na verdade, são níveis normais de leptina. Então, ele para de receber, né, de entender o sinal da leptina para a saciedade. E às vezes ele atua até de forma contrária. Quanto mais leptina tem, mais fome ele sente. E assim, alimentos ricos em gordura, açúcar, podem causar inflamações nessas células da gordura, que também podem contribuir para criar essa resistência, né, à leptina. Como a hiperleptinemia dificulta a perda do peso, né, ela vai fazer com que o animal se mantenha obeso, em alguns casos pode até aumentar essa obesidade, a hiperleptinemia ela também vai agravar diversos riscos da obesidade, como por exemplo os riscos cardiovasculares. Então, assim, é super necessário tratar a obesidade desse cão para poder fazer com que seus níveis de leptina voltem ao normal e que seu cérebro possa voltar a entender esses sinais que a leptina passa. Tá, então agora aqui vai falar um pouco mais sobre o transporte da amônia, que é o nosso segundo tema, sou eu. A gente vai começar falando da reação de transdesaminação, que é como acontece a formação da amônia. Então, o glutamato, ele é um aminoácido muito importante, porque ele é precursor da amônia e também precursor da glutamina. E a glutamina, ela é usada para transportar a amônia para diferentes tecidos do organismo. Nessa reação aqui, a gente percebe que o glutamato, ele tem o grupo amino, que na verdade é a forma como a amônia está na molécula. Aí ele sofre uma hidrólise e é catalisado pela glutamato desidrogenase. E aí forma o alfa-cetoglutarato e a amônia por si só. Tá, o transporte da amônia pelo organismo. Então, nas reações a seguir, a gente pode observar como a glutamina, ela transporta a amônia pelo organismo até ela ser liberada para entrar no ciclo da ureia. Primeiramente, o L-glutamato mais o fosfato advindo do ATP formam uma molécula de gama-glutamil-fosfato. Depois, esse fosfato desconecta do resto da molécula, deixando o carbono com o qual estava ligado em estado reativo, que seria esse carbono aqui. Em seguida, a amônia entra na molécula, gerando glutamina. A amônia entra na região onde tinha o carbono reativo. Essa molécula que foi gerada é a L-glutamina, que levará consigo a amônia até a mitocôndria da célula hepática. A gente pode ver aqui que a glutaminase é a enzima que catalisa a hidrólise e a liberação da amônia, que será levada para o ciclo da ureia, mas isso tudo acontece dentro da mitocôndria do hepatócito. E aí, por último, a gente pode perceber que quando a glutamina ela sofre essa hidrólise, além dela liberar amônia, ela gera o L-glutamato, que é o mesmo L-glutamato que estava aqui em cima. É meio que um ciclo, porque na verdade, a amônia ela se liga ao glutamato, aí ela vai formar a molécula de glutamina até ser transportada para o lugar onde ela vai ser liberada para entrar no ciclo da ureia. E aí depois forma o glutamato novamente.
Ainda falando sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre como é transportada a amônia dos músculos para o fígado pela alanina. Então, na verdade, a gente pode ver aqui que são 3 os aminoácidos que conseguem transportar a amônia, doando o grupamento NH4+, dentro da mitocôndria para a formação de ureia. Então, começando pela proteína do músculo, a amônia se liga ao glutamato. Depois, a amônia se desprende do glutamato, ligando-se ao piruvato, resultante da glicólise. O piruvato ligado à amônia forma a alanina, e a alanina percorre a corrente sanguínea até chegar no fígado, onde, no fígado, a amônia se desprende da alanina, formando o piruvato, e liga ao alfa-cetoglutarato, gerando o glutamato, que é quando a amônia se desprende dele indo em direção ao ciclo da ureia. E o piruvato pode ser reutilizado para formar nova glicose pela gliconeogênese. E essa glicose, ela vai ser transportada pelo sangue e pode ser utilizada na glicólise, formando mais piruvato. Ou seja, é tudo um ciclo. E isso faz com que todos os intermediários consigam ser reutilizados e nada seja, entre aspas, desperdiçado. E, além disso, direcionando a amônia para o ciclo da ureia, que é o mais importante. Agora a gente vai falar sobre o tema 3, que é sobre a estrutura tridimensional do tRNA e a sua importância para o correto reconhecimento do aminoácido tRNA sintetase. Então, o RNA transportador, ele tem um padrão em trevo, em 2D, que está representado aqui, e também tem a estrutura em L, que é o seu padrão tridimensional, que é visto aqui. Essa estrutura em L, ela é mantida por várias pontes de hidrogênios que ocorrem entre os nucleotídeos, que seriam aqui onde eu estou representando. Então, se a gente tiver nucleotídeos diferentes, a gente vai ter ligações diferentes e, portanto, um formato tridimensional diferente. Além do que a Luana falou, a gente também tem a parte do tRNA, que é a parte CCA terminal, que é onde se ligará um aminoácido para formar o aminoácido tRNA. E isso a gente vai ver como que acontece essa ligação através da aminoácido tRNA sintetase e como ela faz esse reconhecimento do tRNA pela estrutura tridimensional dele, que é em forma de L. Então, só para a gente recapitular aqui, essa parte CCA, que está representada no modelo 3D, ela seria essa parte aqui, do 2D, e essa parte em azul aqui do anticódon, ela seria essa parte aqui, representada no modelo 2D. E o tRNA ele vai reconhecer tanto o aminoácido quanto o códon no RNA mensageiro. Além disso, a enzima que vai se ligar no tRNA é a aminoácido tRNA sintetase, que vai catalisar a reação de formação do aminoácido tRNA. Aqui a gente pode ver nessa imagem que nós temos o tRNA da metionina, da alanina, da fenilalanina e da serina. A gente pode ver essas estruturas esses nucleotídeos que estão com cores, são os fatores de identificação de cada um desses tRNAs, que são o que vão diferenciar um do outro, além do anticódon presente aqui. Então, a gente tem aqui umas imagens dos complexos enzimáticos da trionil-tRNA sintetase, que é representada em azul, ligada na estrutura tridimensional em L do tRNA correspondente. E aqui também temos o complexo enzimático da enzima glutamil-tRNA sintetase, que está ligado também ao RNA respectivo em forma de L. Mas que, por mais que tenha estruturas tridimensionais em formato de L, são elas que vão ser diferentes para fazer o reconhecimento da enzima no tRNA. A gente pode ver aqui uma das diferenças, que é esse par de base aqui, ó, que não tem nesse aqui, além do próprio formato, né? Que nem a Babi já falou antes, por mais que os dois são em L's, eles têm pequenas diferenças em suas ligações de hidrogênio, que vão ser fundamentais para que a enzima possa reconhecer qual é o RNA específico do aminoácido. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a equação, onde a gente tem uma cisteína e um RNA transportador relativo à cisteína, que com um gasto de ATP e água, por meio da cisteinil-tRNA sintetase, vai formar a cisteína-tRNA, que vai ser esse complexo aqui.
Então, agora, igual a Luana falou, essa equação aqui está ilustrada aqui para o aminoácido da metionina, que está representada a enzima, que no caso é a aminoácido tRNA sintetase, o aminoácido que vai se ligar no sítio de ligação, o ATP que vai ser quebrado e o tRNA do aminoácido respectivo. Aqui vai ser liberado o AMP e 2 pirofosfatos. E aqui é a enzima, né, que já liberou o tRNA da metionina ativado. Aqui a gente está mostrando de forma mais geral o que a Babi explicou no último slide, onde a gente tem o aminoácido tRNA sintetase, que, como ela falou, vai ser específico para cada aminoácido e para cada tRNA vai ter um aminoácido tRNA sintetase específico e ele vai se ligar a esse aminoácido e com o gasto de ATP, liberando 2 pirofosfatos, como a gente pode ver aqui, ele vai fazer essa ligação entre o aminoácido e o tRNA, que o tRNA vai chegar, vai se ligar aqui no aminoácido tRNA e vai sair junto com o aminoácido. E esse reconhecimento específico, né, preciso dos RNAs transportadores são muito importantes na hora da síntese das proteínas para elas serem produzidas de forma correta. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de bioquímica. Valeu, professor. Espero que a gente ganhe uma nota boa.